Fala galerinha, gente boa de Deus. E aí galerinha, boa noite. Para aqueles que vão ver o vídeo pela manhã, bom dia, né? Para aqueles que vão assistir de tarde, boa tarde. E assim por diante. Eu quero iniciar uma série de reflexões no livro de Gênesis, e eu quero começar pelos 3 primeiros versículos da palavra de Deus. Gênesis, capítulo 1, verso 1, 2 e 3. A ideia é percorrer todo o livro de Gênesis, do capítulo 1 ao 50, e pegar algumas poucas porções, não dá para ir para tudo, e trazer algumas reflexões. O texto de hoje é Gênesis 1, 2 e 3. E eu quero ler o texto. O texto diz assim: No princípio Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as faces, ou sobre a face das águas. Verso 3: Disse Deus: haja luz, e houve luz. A minha Bíblia tem uma notinha lá embaixo que ele traz uma ideia ou uma tradução diferente do verso 1, 2 e 3. Ele não traz todo, mas ele traz uma nota que diz assim: quando Deus começou a criar os céus e a terra. Verso 1. Verso 2, sendo a terra. Verso 3, disse Deus. Bom, galerinha, o livro de Gênesis, ele é atribuído a Moisés. Não só o livro de Gênesis, mas todo o Pentateuco é atribuído a Moisés como escritor, né, autor dos livros. Alguns vão entender que são porções separadas, outros entendem que seja um livro só. Alguns chamam essa porção Pentateuco de a lei, a Torá, enfim. Algumas pessoas discutem se Moisés de fato escreveu todo o Pentateuco, ou se algumas pessoas escreveram algumas partes do livro. Por exemplo, não seria possível Moisés falar da sua própria morte. E aí se entende que outra pessoa acrescentou a morte de Moisés no relato. Um outro ponto importante do livro de Gênesis é a sua divisão. Normalmente, ele pode ser dividido em 2 partes, né? A primeira, que vai de Gênesis 1 ao 11, que eu penso ser a parte mais complexa, a parte mais complicada de entendimento. Por exemplo, a gente tem um texto aqui agora que traz consigo várias possibilidades de interpretação. Então, a gente tem aí do capítulo 1 ao 11, que pode ser chamado de pré-história, e aí a gente vai ter do capítulo 12 ao capítulo 50, aquilo que nós conhecemos como a história dos patriarcas. Nós vamos ver ali o chamado de Abraão, e aí vem na sequência Abraão, Isaac, Jacó. A gente vem e chega numa porção interessante, que é a porção de José. No meio da história de José, a gente tem uma pequena porção que fala sobre Judá, né? Que traz consigo uma pequena parte ali que fala de Judá. Enfim, faz uma conexão ou um paralelo com a história de José, como se estivesse se contando a história de José, Judá entrasse no meio e na sequência viesse novamente José, como se Judá tivesse interrompido a história, mas na realidade ela faz parte, né, da história de José.
O que é interessante no livro de Gênesis é que ele tem muito a ensinar, não somente ao povo a qual ele foi escrito de modo imediato, vamos dizer assim, né? Gênesis foi escrito para o povo de Deus, para os filhos de Jacó que haviam sido escravizados do Egito, que agora estavam saindo da escravidão, seguindo o seu caminho para a terra de Canaã, que eles entendiam ser a terra prometida por Deus, lógico, de acordo com o relato de Gênesis. E com isso eles passam a entender um pouco melhor do seu propósito no mundo, posso eu assim dizer. Então o livro de Gênesis é importante do ponto de vista imediato para eles. Entender como todas as coisas foram criadas, entender qual foi o chamado dos seus pais, Abraão, Isaac e Jacó. Entender o que levou eles a estarem no Egito, como as coisas se desenrolaram, como eles foram parar ali de fato. E entender também o motivo pelo qual Deus estava tirando eles do Egito e levando para uma terra que, enfim, eles vão saber pelo relato de Gênesis que foi prometida a Abraão e toda a sua descendência. Então, basicamente seria isso o livro de Gênesis, em resumo, né, essa divisão. Gênesis 1:11, textos mais complicados, mais complexos. Gênesis 12:50, textos que não são tão complicados, né? A gente pode ter interpretações para lá e para cá, mas não são tão complicados como nós vamos ver os textos de Gênesis, capítulo 1 ao capítulo 11. Nós vamos ter a queda do homem, nós vamos ter o assassinato, um irmão matando o outro, nós vamos ter a expulsão do jardim antes, né? Preparado por Deus. Nós vamos ter o dilúvio, nós vamos ter aquela torre que os homens constroem, até chegar no chamado de Abraão e a promessa que Deus vai fazer a Abraão, cumprindo algumas partes em Abraão e outras partes no seu descendente, e apontando para algo muito mais glorioso. Esse relato aqui de Gênesis 1, verso 1, 2 e 3, ele pode ser interpretado e foi interpretado ao longo do tempo e até hoje tem sido interpretado de algumas formas diferentes. Nós temos aqui 3 versículos que trazem interpretações complexas umas das outras, diferentes umas das outras. Por exemplo, algumas pessoas vão olhar para esses 3 primeiros versículos e vão entender que existe uma infinitude de tempo, uma infinidade de tempo de um versículo para o outro. Como, por exemplo, no princípio Deus criou os céus e a terra. Do verso 1 para o verso 2, algumas pessoas entendem que existem milhões e milhares de anos e a terra era sem forma e vazia. Ou algumas pessoas vão entender que a terra se tornou sem forma e vazia e em trevas, que são as 3 expressões que são usadas. Essas pessoas entendem basicamente o seguinte: olha, no princípio Deus criou tudo que existe. Deus criou os céus, a terra, Deus criou o universo, Deus criou as coisas que são visíveis e Deus criou as coisas também invisíveis, como por exemplo os seres celestiais, os anjos. Isso é o princípio de tudo. Passando milhares e milhões de anos, ou milhões e milhares de anos, alguma coisa aconteceu nesse tempo que a Terra se tornou, entende essas pessoas, sem forma, vazia e em trevas. Então eles entendem o seguinte: olha, o caos de algum modo foi instalado na Terra que Deus criou. Por que eles entendem assim? Porque do ponto de vista deles, dessas pessoas que entendem isso, Deus criou todas as coisas perfeitas. Então não era possível que Deus criasse uma terra sem forma, vazia e em trevas.
Quem entende o texto dessa forma baseia esse período de tempo, não somente aqui, mas em todo o relato da criação, 1 dia, 2 dias, 3 dias, primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, com uma separação de tempo longa, baseado naquilo que Pedro, lá no capítulo 3 da sua segunda carta, diz: olha, um dia para o Senhor é como 1000 anos. Então, basicamente, o relato da criação estaria separado nessa divisão de dias. A pergunta que se faz é: se assim é, entre o versículo 1 e o versículo 2 existe essa diferença de tempo, o que causou essa destruição na terra? O que causou esse caos? O que causou essa desgraça, possamos assim dizer? As pessoas vão dizer: olha, o que causou isso foi a queda de Satanás. Porque no princípio Deus criou todas as coisas e a gente sabe que houve uma rebelião, enfim, ele foi lançado na terra. De modo que a terra se tornou sem forma e vazia. E as pessoas dizem o seguinte: olha, isso é tão verdade que no relato da queda ele aparece na figura da serpente. Bom, essa é uma possibilidade. Outros vão dizer: não tem a ver com isso. Que um dia para Deus seja como 1000 anos, necessariamente não são assim que as coisas acontecem. Ou talvez não seja assim que a coisa tenha acontecido. E olha, por mais que Deus tenha criado todas as coisas, seria forçar demais o texto dizer que a terra se tornou sem forma e vazia porque Satanás foi lançado nela. Então, essas pessoas entendem o seguinte: olha, no primeiro versículo, no princípio Deus criou os céus e a terra. E o que está escrito aqui é uma introdução geral daquilo que vem depois. Ou seja, no princípio Deus criou tudo que existe de fato. Mas isso aqui é só uma introdução. A partir do verso 2, Deus mostra como ele criou. E a partir do que ele criou. Lógico, no princípio a partir dele mesmo, a partir do nada. Mas o foco é na terra. A partir do verso 2, o foco não é na criação de modo geral, mas o foco é na forma com que a terra foi criada. Como ele organizou a criação, de modo a se comunicar conosco, porque nós somos meros mortais. E a gente tem alguém que é transcendente em todas as coisas, falando com homens que entendem pouca coisa. Então, o que Deus quer na realidade, segundo as pessoas que entendem desse modo, é se comunicar conosco. E baseado naquilo que Pedro diz também, em 2 Pedro no capítulo 3, que Deus criou ou formou a terra da água, e todas as coisas foram feitas por meio da água. Se eu não me engano é 2 Pedro 3, verso 6, que pela água todas as coisas foram criadas. Então esse seria um argumento: olha, a terra era sem forma, vazia e estava em trevas. O texto diz assim: era a terra sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então seria basicamente o seguinte: olha, Deus criou todas as coisas, inclusive a matéria. E o mundo era algo meio que água e terra. E a partir disso, olhando para a 2 Pedro, de que todas as coisas foram criadas por meio da água, Deus passou a fazer as coisas. E aí a gente vê o verso 3, disse Deus: haja luz. E ele passa a organizar as coisas a partir da matéria. Então basicamente seria verso 1, a criação de todas as coisas, verso 2, o foco na terra. Um outro argumento interessante para quem pensa dessa forma é quando a gente chega no relato da criação do homem. No capítulo 1, Deus cria o homem. Mas no capítulo 2 cria de novo. Então o que traz como argumento forte para essa ideia seria basicamente isso: olha, no capítulo 1 Deus criou o homem, mas no capítulo 2 a lente ou foco na criação do homem ela é mais real. No capítulo 1 diz que ele criou, no capítulo 2 diz como ele criou, do pó da terra. Deus formou o homem do pó da terra, ou seja, a partir de algo que existe.
ele passa a criar o homem. Seria basicamente essa comparação. Uma outra possibilidade interessante, olhando para esse relato de Gênesis, é a ideia da função. Essas pessoas entenderiam o seguinte: olha, capítulo 1, verso 1, no princípio Deus criou os céus e a terra. Isso tem a ver com tudo que existe de fato. A terra era sem forma e vazia, e as trevas cobriam a face do abismo. As pessoas que entendem o ponto de vista da função vão dizer o seguinte: olha, a ideia de sem forma, vazio e em trevas tem a ver, na realidade, com a ideia de algo que não tem função. Seria essa uma outra possibilidade. E as pessoas que pensam assim dizem o seguinte: olha, o povo de Deus que estava tendo acesso a esse relato de modo imediato estava entendendo essas coisas. Por que eles estavam entendendo? Porque para a ideia da época, Egito, Canaã, os povos vizinhos, algo que não tem função é algo sem forma, vazio e em trevas. Como, por exemplo, para os egípcios, o deserto não habitado, ele é sem forma, vazio e em trevas. Por quê? Porque ele não tem função. A partir do momento que ele é habitado, as coisas passam a ter função no deserto. Então, essa é uma outra possibilidade. Um grande argumento para essa possibilidade está no próprio texto da criação. Quando diz que Deus criou o homem do pó da terra. A ideia básica seria o seguinte: se fosse parado aí, e Deus criou o homem do pó da terra, ou seja, ele não tem função. Significa dizer, para quem entende dessa forma, que ele ainda é sem forma, vazio e em trevas. Mas o texto não para por aí. O texto diz que Deus soprou o fôlego da vida em suas narinas e que deu função. Você, homem, domine. Você agora tem função. Você agora deixa de ser vazio. Você agora deixa de ser sem forma. Você agora deixa de estar em treva, porque você agora tem função. Domine, multiplique-se. Você tem responsabilidades. Você vai dar nome. Você vai cuidar do lugar. Ou seja, você agora tem função. E essa seria uma outra possibilidade. Quem pensa dessa forma traz algo ainda além. Traz a ideia de que o homem, quando cai em pecado diante de Deus, que é expulso da presença de Deus, passa no processo a se tornar sem forma, vazio e em trevas. De modo que o juízo de Deus no dilúvio vem sobre toda a humanidade. Por quê? Porque é o homem criado por Deus, a sua imagem e semelhança, deixou de cumprir a sua função. Longe de Deus, sem função, que glorifique a Deus, ele é um homem sem forma, vazio e em trevas. A ideia que o Novo Testamento traz de algo sem função, vazio e em trevas é a ideia de alguém que está morto, ainda que esteja vivo. Porque aqueles que estão em Cristo, segundo o Evangelho, vivem por meio dele. Mas aqueles que não estão em Cristo estão mortos nos seus próprios pecados e delitos. Aqueles que estão em Cristo têm função. E a função daqueles que estão em Cristo é glorificar a Deus. Por quê? Porque em Cristo a sua função foi restaurada. Aqueles que não estão em Cristo não têm função. Separados de Deus, condenados ao seu próprio destino, possamos assim dizer, esperando aquele dia de serem julgados e condenados segundo a palavra de Deus. Então a gente tem três possibilidades aí só em 3 versículos. Se a gente fosse falar de todas as possibilidades que esses três versículos
Então, a gente não pararia de falar aqui. Por exemplo, tem a ideia também do confronto. Algumas pessoas pensam o seguinte: olha, Moisés escreveu isso daqui para confrontar os deuses do Egito, para que o povo de Deus soubesse de fato quem é Deus, e com isso soubessem que todos aqueles deuses do Egito eram falsos, para que eles pudessem entender que para o lugar onde eles estavam indo existiam crenças também, e essas crenças teriam que ser confrontadas pela verdade de Deus escrita pelo seu servo Moisés. Então a gente tem aí várias possibilidades de entender um texto como esse, que é maravilhoso. A gente tem a possibilidade da separação de um versículo para o outro, aí de milhões e milhares de anos, com a queda de Satanás, enfim, que tornou a terra sem forma e vazia. Essa é uma possibilidade. A gente tem a possibilidade da introdução: no princípio criou Deus os céus e a terra. E essa é a introdução. Verso 2, como ele fez isso? Baseado naquilo que está em 2 Pedro. Por meio da água todas as coisas foram criadas, uma massa de água e o Espírito de Deus pairando sobre a terra. Não é sobre o mar, é sobre a terra. A ideia seria basicamente essa, verso 3, haja luz. Uma outra possibilidade seria a possibilidade da função. Não é isso. A terra é sem forma, vazia e em trevas porque ela não tem função. E isso, o povo que está recebendo a informação do ponto de vista imediato está entendendo tudo, porque aquilo que não tem função é sem forma e vazio. Fazem a conexão com o Novo Testamento. E uma outra possibilidade que a gente pode deixar aqui é a possibilidade do confronto. Olha, Moisés quer confrontar os deuses egípcios ao escrever isso daqui. Tanto é que no relato da criação ele diz luminar maior e luminar menor. Ele não diz sol e lua porque eram deuses do Egito. Então a gente tem diversas possibilidades de entender um texto como esse. Não me pergunte quem está certo, não. Eu gosto de pensar que todas essas possibilidades trazem princípios interessantes que, somados, traz um pensamento ainda mais claro das coisas. O fato, e isso é fato, e essa verdade ela não é, vamos dizer assim, algo que nós podemos interpretar de formas diferentes. O fato é que Deus, e a partir de Deus, meu irmão, todas as coisas vieram a existir. Sejam as coisas visíveis e materiais que nós conhecemos hoje, sejam as coisas invisíveis, sejam seres celestiais, sejam seres humanos, seja o planeta Terra, seja o universo, com a sua magnitude extraordinária, seja o sol, seja a lua, seja lá o que for. Essa verdade, ela não pode ser negociada. No princípio, Deus criou tudo que existe. Uma outra coisa interessante que nós olhamos num texto como esse, e eu fico maravilhado com isso, é a forma como nós encontramos aqui a pluralidade de Deus. Nós encontramos aqui a pluralidade de Deus num trabalhar e num agir que é de difícil compreensão. As pessoas chamam isso aqui de trindade, né? Nós chamamos, ao longo da história bíblica, nós vamos entender isso como trindade. A presença do Pai, a presença do Filho e a presença do Espírito Santo. E isso daqui é maravilhoso. Independente de como a gente olhe para esse texto, verso 1, 2 e 3 de Gênesis, independente de como a gente entenda qual é a forma com que o autor está escrevendo, ou o que é que ele quer passar para os seus leitores imediatos ou para a gente, não importa. É maravilhoso compreender que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo está no processo da criação. Essa pluralidade de Deus fantástica. A gente vê no verso 1, no princípio Deus. A gente vê no verso 2, e o Espírito de Deus. E a gente vai contemplar no verso 3 a palavra de Deus. Haja luz, a palavra criadora. Quando nós olhamos para o Evangelho escrito por João, João vai falar da palavra criadora.
E ele vai dizer que a palavra criadora se fez carne. E ela se fez carne em Jesus, que é o Deus Filho. Nós vamos contemplar isso nesse relato maravilhoso que João escreve no início também do seu evangelho, quando ele diz: no princípio era a palavra. E o princípio é aqui. E a palavra estava com Deus. Olha, não somente isso, a palavra era Deus. Olha, que ele diz algo fascinante: todas as coisas foram feitas por intermédio da palavra. O que é que diz verso 3 de Gênesis? Disse Deus: haja luz. João diz: todas as coisas foram feitas por intermédio da palavra, e sem a palavra nada do que existe poderia ter sido criado. Na palavra está a vida, e a vida é luz. O que é que diz verso 3? Disse Deus: haja luz. O que é interessante é essa conexão que o Antigo Testamento faz com o Novo Testamento. Compreensão essa que nós temos hoje, um pouco mais ampla do propósito de Deus. Compreensão essa que os nossos irmãos que estavam saindo do Egito não tinham. Mas é maravilhoso entender que no princípio Deus, e somente Deus, e a partir de Deus todas as coisas foram criadas e vieram existir. E entender também que o trabalhar de Deus tem a ver com a sua pluralidade, não que existam 3 deuses, como num processo da igreja, nos seus anos que vieram depois dos apóstolos. A igreja de Jesus foi acusada, de adorar 3 deuses diferentes. Não existe um só Deus. Como isso tudo acontece é que é complicado de explicar. Por quê? Porque em Deus todas as coisas transcendem. Nós somos meros mortais e não vamos compreender todas as coisas. Mas é maravilhoso entender que no princípio Deus, verso 1, verso 2, o Espírito de Deus, verso 3, a palavra de Deus que se fez carne, habitou entre nós, pegando somente um ponto de uma das interpretações que nós citamos, que é o ponto da função. A palavra de Deus que habitou entre nós para nos restaurar diante de Deus e nos dar novamente função diante de Deus. Para que nós, que estávamos sem forma, eu vou usar essa expressão, e vazio, e em trevas, longe do nosso Senhor e Criador, pudéssemos novamente ser restaurados diante de Deus pela obra redentora de Cristo na cruz em nosso favor, e pudéssemos novamente ter função nesse mundo. De modo que, meu irmão, em resumo, a nossa função é uma só: glorificar aquele que nos criou. Porque no princípio, Deus. E a partir de Deus nós existimos. E a nossa função no mundo é resplandecer a imagem de seu Filho, tendo novamente a função de glorificar a Deus nessa terra. De modo que o nome de Jesus, por meio de nossas vidas, seja glorificado, meu irmão. E possamos ter essa certeza que não estamos sós nesse mundo, mas que esse mundo foi criado pelo nosso Deus. E que o Espírito de Deus que pairava sobre as faces das águas, hoje habita em nós. E que nos conduz nessa glorificação do nosso Deus. Que Deus te abençoe, meu irmão. Que Deus te abençoe. Que possamos executar a nossa função nesse mundo, glorificando ao nosso Deus que nos ama. E que possamos, nesse processo, aprender a amá-lo, porque Ele nos amou primeiro. Em nome de Jesus. Um beijo no seu coração, boa noite e até o próximo vídeo.